Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estamos novamente com o programa Conexão Positiva aqui no ACTV. Hoje nós vamos falar sobre estado vibracional, que é uma técnica que a maioria dos projetores astrais pratica. E o estado vibracional ele serve para muitas coisas, principalmente uma saída sadia com lucidez. Falaremos também um pouquinho sobre amparadores, o que os amparadores podem nos ajudar, não só fora do corpo, mas sim como na nossa vida diária também, na nossa própria vigília. Começaremos então com os amparadores, depois passamos para o estado vibracional. Nós podemos, como eu já havia dito, sobre assistência extrafísica, sermos referências de ajuda aos nossos irmãos carentes por uma energia com mais sentimentos de compaixão e amor para que eles possam passar para um plano de consciência melhor. Vocês se lembram disso. Mas fora isso, o que nós, projetores astrais, podemos ter de lucro e positividade através dessa ajuda que nós nos deparamos a fazer, nós também dispensamos a nossa energia e nosso sentimento nessas horas. Exatamente o que os amparadores fazem com a gente é uma cura espontânea, por exemplo. Eu já tive muitas experiências de que antigamente eu tive algumas pedras nos meus rins e isso me dificultava um pouco, até mesmo para as posições, né? A posição do seu corpo físico ao deitar, e as pedras incomodavam e tudo mais. Você acaba dormindo com uma certa preocupação, uma certa dor, e ao sair do corpo existe uma certa tendência, um condicionamento ainda a essas dores, e você praticamente volta para o corpo físico porque você sente a repercussão através do cordão de prata, dificultando assim uma experiência sadia fora do corpo. Baseado nisso, o que os amparadores podem fazer? Eles nos ajudam. Eu já tive experiências assim de acordar no meio da noite, praticamente fora do corpo, flutuando em cima do meu corpo físico e sentindo que nesse instante eu não estava de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, eu estava deitada de barriga para baixo, de bruços. E eu vi pela minha clarividência extrafísica, que é aquela panorâmica de 360 graus, eu vi 2 amparadores no meu quarto, 2 seres luminosos, amigos, que eles injetavam 2 raios lasers assim diretamente nos meus rins. E nessa hora eu senti assim um certo incômodo, mas totalmente sustentável. E eu senti que era direto neles. No instante eu não tive aquela lucidez da lembrança de pensar, puxa, o que eles estão fazendo? Será que eles estão normalizando alguma coisa desses meus órgãos? Ou simplesmente é uma energia que eu estou recebendo deles para que seja descarregado talvez uma densidade a mais de desordem emocional adquirida durante o dia inteiro que eu passei, ou alguma preocupação, trânsito, esse tipo do nosso dia a dia, né? E eu fiquei pensando nisso e logo adormeci. Ao acordar, eu acordei normalmente e eu havia ido dormir com um certo incômodo durante o meu exercício que eu faço, né? Durante a noite, antes de eu dormir, eu realmente estava incomodada com essa dor. E acabei presenciando assim a cura perfeita, porque durante o dia inteiro, e olha que me movimentei, eu dirijo muito durante o dia, faço yoga, pratico esporte, eu não senti nenhuma dor nos meus rins. E eu tinha marcado um exame para fazer, de um ultrassom, para fazer exatamente para verificar o tamanho das pedras, para você precisar fazer aquele exame mais profundo, né, de quebra das pedras, eliminação. E aí eu verifiquei no ultrassom, o médico falou assim, puxa, mas você tinha 4 pedrinhas, 2 pedrinhas em cada rim, e hoje você não tem mais nada. O que você fez? Tomou muito chá, muita água, muito líquido? E eu sou péssima para beber muita água, né? Eu consigo, assim, 1,5 litro, forçando bastante, eu chego nos 2 litros. E, na verdade, realmente, eu não ia contar isso para o médico, mas eu lembrei da experiência que eu tive com o amparador e realmente foi uma ajuda extrafísica para que dali para frente você
possa ter uma experiência saudável, uma experiência mais com uma lucidez contínua, como referência de ajuda assistencial. Então, baseado nisso, eu pude verificar que, sim, nós temos muita ajuda dos amparadores em vários aspectos da sua vida, não só em termos de saúde, e não a sua própria saúde, mas em termos de saúde, de repente, de entes queridos da sua própria família. Porque qualquer preocupação que você tenha a mais, nós somos seres humanos, nós acabamos realmente adquirindo essa desordem emocional através dessa preocupação. E nós vamos dormir preocupados. E não sou eu porque eu sou uma projetora astral, porque estou aqui falando com vocês, ministrando um mini curso para vocês, contando minhas experiências, que eu sou expert em ordenar minhas emoções, né? Nós praticamos essa contínua lucidez, essa tentativa de lucidez contínua durante o nosso dia a dia, através das pessoas, através do ambiente, de acontecimentos, tentando ficar mais paciente, com maior clareza mental, mas sabemos que no fundo, nós temos a nossa dificuldade, a nossa carência emocional. Baseado nessa carência emocional, realmente a gente percebe que temos que analisar sempre a nossa vida por todos esses lados, em que possamos sempre evoluir e estar disposto a construir uma identidade sempre mais positiva, de frente com a vida, né, e com as pessoas também. Bom, o estado vibracional é um exercício que nós fazemos de energia, de subir e descer um elo prateado, começando pelo topo da sua cabeça e seguindo até os pés, indo e vindo numa velocidade constante, que você vai aumentando aos poucos até se tornar vibrante. Por isso que chama estado vibracional. É uma técnica que eu uso bastante, onde primeiro eu me sinto bem calma, tranquila, sentindo minhas emoções, o meu calor do meu corpo, formigamento. Aí eu expando minha aura, visualizo essa luz no topo da minha cabeça e começo a emanar de cima para baixo até deixar numa velocidade bem rápida para me tornar o estado vibracional. Nesse instante, eu expando minha energia e emano essa energia a todo o ambiente que eu estiver. Aí depois eu absorvo essa energia novamente, tá? Alimentando todos os meus chakras e alinhando e ordenando minhas emoções. E aí eu faço a minha inspiração, agradeço aos nossos amigos por esse exercício e fico tranquila no silêncio e entro em estado meditativo. Esse é o exercício que eu faço diariamente, ou melhor, noturnamente, né, antes de dormir, mas é muito bom fazer também quem consegue ter tempo na parte da manhã também. Você passa o dia inteiro mais tranquilo, ok? E o estado vibracional vai deixar você muito mais sem excesso de densidade de emoções. Vamos então agora passar para os e-mails que as pessoas que vocês, né, estão mandando para tirar as dúvidas de vocês. Nós temos aqui um e-mail da Viviane. Eu vou ler para vocês. Meu nome é Viviane, sinto medo de ser assaltada. Sonho muito que estou sendo assaltada num cruzamento e sinto medo de deixar meus filhos sozinhos, desamparados nessa vida. Numa noite vivenciei com muita clareza e perfeição essa cena. Me vi morrendo, deixando o corpo de vez e meus filhos também, mas me senti em paz. Depois disso, nunca mais sonhei com isso e perdi o medo de ser assaltado e o medo de morrer. Foi uma projeção? Viviane. Então, Viviane, isso acontece muito e eu acabei de falar de uma assistência que nossos amparadores podem ter com a gente, né? Isso foi uma ajuda espiritual que você teve realmente, porque ao passo que, se você tem muito pesadelo, muito sonho, muita tendência a medo de um certo acontecimento, como no seu caso, o medo de ser assaltado, de morrer, o seu medo, na verdade, não era nem de ser assaltada, mas sim perder a vida e deixar seus filhos desamparados. Eu acredito que seja esse o ponto crucial da experiência. Vendo isso, o amparador, ele te joga uma cena na sua tela mental, exatamente de você presenciar e vivenciar essa experiência. Do começo ao fim, com muita profundidade, com muita emoção também. Tudo que a gente vivencia com muita emoção acaba sendo que realmente verdade para você. E eles te jogando na sua tela mental,
eles fizeram com que você vivenciasse isso, e ao vivenciar, você não tinha outra escolha, a não ser aceitar a sua morte, aceitar que suas filhas ficaram sozinhas mesmo, sem o seu amparo, porém, devem ter tido amparo. Você pensou no momento o amparo de um pai, dos seus familiares, que sozinhas elas não iriam ficar. Que você, do lado de lá, não tinha mais o que fazer fisicamente com elas, e sim extrafisicamente. Você aceitou isso, viu que não tinha retorno devido à experiência que eles te jogaram, e você foi em paz. Tanto que você comenta aqui, né? Fiquei em paz e consegui subir levitando. Então essa sensação de paz que você sentiu já foi um grande aprendizado para você. Por que eu digo aprendizado? Porque o amparador, ele joga exatamente o que você precisa vivenciar. Exatamente a carência emocional que você sente. Os amparadores nos conhecem muito profundamente. Sabe o pontinho exato que teu espírito está ali naquela tendência de se desordenar e poder prejudicar um trabalho também extrafísico, principalmente como uma projetora astral assistencial. Com certeza você deve fazer projeções astrais diariamente, você deve realmente trabalhar fora do corpo, porque também já dá para sentir uma certa energia nisso, na sua própria experiência, e isso faz com que os amparadores tenham uma certa atenção a mais para você, atenção a mais pelas suas tendências, as carências emocionais. E com isso eles conseguem emanar para você essa paz e essa verificação da experiência em si, dessa vivência, que se você tiver que passar, você vai passar e vai passar muito bem. Assim como você falou sobre a paz que você sentiu. Então, essa paz que você sentiu, você pode verificar em várias outras tendências de carências emocionais, outros medos que você tem. Começa agora a se observar mais. Começa a observar quais são os seus medos. Começa a observar quais são as tendências que você tem, quais as suas insatisfações na sua vida, para que isso não atrapalhe o seu trabalho com os amparadores. Perceba que você possa ser útil também para você na sua vida diária, não apenas fora do corpo, ok? Vamos passar para um próximo e-mail também? Uma vez saí do corpo e fui levada para a sala da minha casa. Me vi sozinha ali e de repente apareceu um amigo que não via há anos. Percebi que ele estava mais jovem do que eu conhecia. Ele me disse que tinha vindo para se despedir de mim, pois havia desencarnado. Me emocionei e acordei na hora, retornando ao meu corpo. No dia seguinte, preocupada, liguei para uma amiga dele, que eu mantinha contato, e a mesma me disse que ele tinha sofrido um acidente de carro na noite anterior. Isso foi uma despedida mesmo que ele fez através da viagem astral, ou um fenômeno ligado à minha paranormalidade? Puxa, ela não disse o nome, mas muito interessante e muito importante essa sua projeção. Realmente foi uma projeção astral que você teve. E, na verdade, não faz parte da sua paranormalidade. A projeção astral, ela é inerente ao ser humano. Então, a paranormalidade você adquire através de exercícios e práticas. Na verdade, o que aconteceu com você, você teve uma despedida realmente de uma projeção antifinal, uma projeção do adeus, que nós chamamos na projeciologia, onde o espírito que vai desencarnar, ele, por uma certa sintonia emocional, uma certa empatia, né, ou familiar, ou mesmo sentimentalmente mesmo ligado a você, ele poderia estar distante, e ele foi até o seu encontro, no seu quarto, ou na sua sala, como você descreveu, e foi se despedir de você. Isso pode ocorrer durante ainda, antes do desencarne dele, onde ele está quase que sendo cortado o cordão de prata dele, ou pode ter acontecido mesmo como em espírito. Ele desencarnou, foi cortado o cordão de prata dele, ele passou para o plano espiritual e foi te fazer uma visita. E nessa visita ele foi se despedir de você. Então, pode ter sido uma projeção astral dele, do adeus, ou pode ter sido realmente já logo depois do desencarne dele. Mas a sua experiência foi sim uma projeção astral. Isso é muito bacana, é muito importante e muito interessante, porque você comprova que a morte não existe, que você pode reencontrá-lo quantas vezes for necessário pela carência emocional de vocês, ok? Então, meus amigos, ficamos por aqui, mais um programa Conexão Positiva.
E lembrando que o meu site é lilianemouramartins.com, o meu blog lilianemouramartins.wordpress.com. Até terça-feira que vem, às 16 horas, aqui no ACTV Feliz com Você.